primeiro ponto a identificar é que quem é o seu aluno? Eu acho que esse é um ponto de saída que talvez alguns personagens não tenham uma atenção. Por quê? Toda metodologia ela é muito viável e toda metodologia ela tem uma característica do DNA da tua identidade como personal. Por trás de uma metodologia tem a tua formatação científica que envolve métodos aplicados no treinamento. Por exemplo, você tem o método contínuo, método intervalado, método de competição e alguns outros métodos que alguns autores chamam métodos de jogos e método de repetição. O que significa isso? A maneira que você agora vai aplicar no seu aluno e a estrutura e a característica desse método sendo aplicado na prática tem a ver com o teu jeito de ser dentro da sua bagagem cultural, bagagem educacional e principalmente das suas vivências práticas sobre o tal método. Mas o ponto em questão é, baseado no método, baseado na proposta de treinamento, quem é o teu aluno? Então a gente tem uma grande dúvida. O seu José de 78 anos, ele pode ser um seu José que, segundo a Organização Mundial de Saúde, ele é classificado como idoso. Mas que tipo de idoso? Porque falar de um idoso, seu José, apenas baseado no estado de idade, talvez seja uma relação muito simplista sobre quem ele é. O seu José ele pode ser, por exemplo, um atleta de alto rendimento de ultramaratona ou maratona, no qual ele compete há mais de 50 anos, que é diferente do mesmo seu José que frequenta um bar e toma cerveja todos os dias e ele tem o quê? Quadro já de disfunção metabólica e obesidade associada a isso. Então são personagens completamente diferentes que nós chamamos no treinamento de estado de treinamento. O estado de treinamento é a identificação de quem é o teu aluno, de quem é o teu atleta ou de quem é o teu cliente. E isso é muito importante. O estado de treinamento é que vai trazer, a priori, quem é o sujeito para podermos nortear qual é a carga ideal para darmos início. Obviamente que isso tem um critério avaliativo para um delineamento adequado dessa carga. Mas o estado de treinamento, alguns autores colocam como iniciante, intermediário e avançado, baseado em tempo de prática. O sujeito iniciante, talvez alguns autores coloquem como sujeito que nunca treinou, e ele passa a ter um estado de treinamento em torno de 2 a 3 meses, ele sai de uma fase de iniciação e ele passa por um estado intermediário. Ou seja, esse estado intermediário ele passa a ser a partir de 90 dias até mais ou menos 180 dias, ou um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Aí, a partir disso, depois ele passa a ser um estado treinado, que alguns autores colocam, olha, o sujeito frequenta 3 vezes por semana há mais de um ano, ele já é um sujeito treinado. Mas também eu acredito que seja um pouco simplista esse tipo de explicação. Entendemos que estado de treinamento, pensando num sujeito que frequenta a musculação há mais de 20 anos, será que de fato ele é treinado baseado em 20 anos de experiência em musculação? Então, você percebe que na musculação tem muitos sujeitos que são hipertrofiados de uma maneira bem significativa, mas quando você vê um exercício como agachamento, elevação lateral, puxador na frente, elevação frontal ou qualquer outro exercício, o padrão de movimento é completamente incorreto. Então, esse padrão de movimento adquirido que nós chamamos de repertório motor, talvez o processo pedagógico de formação do corpo já é um ponto de questionar se o sujeito é treinado ou não. Então, o que nós poderíamos tirar de lição? Estado de treinamento, sim, ele pode trazer um dos pontos, fator cronológico, idade, fator temporal, pensando em tempo de treinamento, mas é obviamente que ele tem a ver também com o aspecto de repertório motor, vivências motoras sobre determinado gesto ou determinado esporte. Posto isso, você entende que talvez, pensando em repertório motor e pensando em estado de treinamento, algo que é importante você identificar é o sistema nervoso central ele tem uma dificuldade enorme de identificar trabalhos isolados. Em outras palavras, quando você pede para um sujeito fazer um exercício educativo, por exemplo, numa atividade de corrida, um skipping, mas priorizando somente talvez um movimento do dorsiflexão ou de flexão de quadril diante de um determinado X ou Y exercício, ou na musculação, no qual o sujeito muitas vezes vai realizar a cadeira extensora, extensão do joelho na cadeira. O que significa isso? O sistema nervoso, ele tem por característica identificar movimento.
E a partir do momento que você tenta isolar em estrutura de músculos específicos para vencer, suportar ou manter uma resistência e manter um padrão repetitivo sobre tal, ele tem muita dificuldade. O que significa isso? Significa que não seja correto ou incorreto você colocar um sujeito trabalhar isoladamente, por exemplo, na musculação, como a cadeira extensora que eu acabei de explicar. A questão é que você vai ter que ter um processo muito pedagógico do aprender para que o sistema nervoso dele entenda que ele não deve, por exemplo, levantar o quadril, porque o movimento habitual no qual ele vai fazer a extensão no joelho, o sistema nervoso interpreta que é um movimento de marcha, então ele acaba levantando o quadril da cadeira para tentar fazer um padrão de marcha. O que significa? Significa que o personal ele vai ter que ter um cuidado de uma explicação demonstrativa, de uma explicação do aluno dando feedback sobre o que ele está executando e principalmente o que eu aconselho é o que você está vendo agora, filmar padrões de movimento para que o próprio aluno ele interprete e ele traga um senso crítico sobre a realização do gesto. Então, padrão de movimento ele tem sim a ver com o estado de treinamento. Quanto mais treinado o sujeito for, teoricamente, ele deveria adquirir mais repertório motor, mais vivência motora e no qual a preparação física seria apenas o potencial para ele manter o que ele já tem adquirido de técnica. Então, é importante logo você entender nesse início. Se eu tenho um estado de treinamento de um sujeito iniciante, no qual eu estou agora trazendo para vocês essa informação, se ele envolve um processo de aprender, que envolve um processo de repetição de movimento, podendo também ser isolado. O que eu quero dizer? O cuidado do personal nessa fase é extremamente relevante. O teu cuidado é extremamente relevante. Porque o que o sistema nervoso dele agora vai adquirindo através de capacidades coordenativas, de características neurais do aprender, ele depende da maneira que você vai conduzir a tua aula. Em outras palavras, o sujeito ele não pode ter fadigabilidade precoce. Na verdade, ele não tem que ter essa fadigabilidade porque ele está no momento de aprendizado, o momento de se conhecer diante de algo novo, que é o movimento. Significa também que o teu aluno não deve sentir grande desconforto pós-sessão de treinamento ao longo de 24 horas, 36 ou 48 horas. Ele deve sentir sim um pequeno desconforto de trabalho muscular que foi exigido de uma maneira que quebrou a homeostase. Mas ele não pode perder capacidade de função, por exemplo, motora. Não conseguir caminhar, não conseguir levantar, não conseguir segurar um objeto. Isso mostra que a carga imposta, baseado no estado de treinamento dele, não foi adequada pelo personal. Talvez você esteja pensando assim, mas isso daí não acontece. Claro que acontece. E esse é um dos pontos que levam, principalmente nessa fase de iniciação, ao abandono de um processo de regularidade no treinamento, seja personalizado ou seja também em pequenos grupos com o personal. Porque a gente sabe que o personal trainer ele tem essa característica, além de trabalhar no sentido de individualidade personalizada, o personal trainer ele pode hoje também ter a condição de trabalhar em pequenos grupos, desde que ele entenda a seguinte premissa. Todo treinamento, por mais que ele seja coletivo, a individualidade das cargas, controle das cargas, manutenção das cargas, as avaliações das cargas, todas têm que ser de características individuais. Se você conseguir atender esses critérios, sim, existe a possibilidade de trabalhar você como personal, tendo 2 ou 3 alunos para poder atender. Então, estado de treinamento é o primeiro ponto, pensando idade, pensando em tempo e pensando em repertório motor, padrão de movimento e o processo do aprender.